o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos orar um pouquinho? Convida o irmão aí, fala pro irmão. Vamos orar um pouquinho, abençoado. Amém. Quer pedir para você dar a mão pro irmão? Pode dar a mão. Dá a mão. Pode até fechar o corredor aqui, ó. Junta um corredor. Vamos orar um pouco. Vamos orar o Espírito Santo. A música é fácil, acho que todo mundo sabe cantar. Vamos acompanhar o ministério. Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos lá, igreja. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. O meu sentir. E o meu agir. O meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar, canta de novo. Vem controlar. Vem controlar todo. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. O meu sentir. E o meu agir. O meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Ergue o braço e canta. Espírito, Espírito Santo de Deus. Ora em línguas agora, ora no Espírito. Oh, Labassuria da la canta la balaia. Ore canta la balaia, sure canta la balaia. Ore canta la balaia, sure canta la balaia.
canta labalá, surianta labá. Venha, Espírito Santo, controlar a nossa vida, controlar todo o nosso ser, nosso pensar, o nosso falar, nosso agir. Vem, Espírito de Deus, nos guiar, Espírito Santo, pelas veredas do Senhor, Espírito de Deus, os caminhos que o Senhor preparou para cada um de nós, aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus, transformar o nosso coração esta manhã, tocar no nosso íntimo, no nosso interior, convencer os nossos corações, convencer a cada um de nós esta manhã que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, nos nossos corações, tocar no mais íntimo do nosso ser, esta manhã, aleluia. Transformar o coração do homem, transformar o coração da mulher, nos dar um coração novo, aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, nos convencer nesta manhã, Espírito Santo de Deus. Carabalá, sorecantarabá. Espírito, canta. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Que nesta manhã, meu Senhor, possamos ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa entrar em nossos corações, no mais íntimo do nosso ser, e nos convença, Senhor, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, os falhos que somos, mas que nesta manhã os nossos desejos sejam por Ti, Espírito Santo, por Ti, Senhor, para Te buscar mais, cada vez mais, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Vai se aceitando. Pega a sua Bíblia. Você já pode abrir no livro de Eclesiástico, capítulo 15. Eclesiástico, capítulo 15. Versículo 14, página 883. Eclesiástico
15, versículo 14. Amém? 883 a página. Para quem tiver com dificuldade aí, Eclesiástico é dos livros sapienciais, os livros de sabedoria. Você vai ter Salmos e aí você vai um pouco para frente. Vai ter sabedoria, Eclesiastes, depois você vai encontrar Eclesiástico. Amém? Encontramos? Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Amém, amém. A palavra diz assim: no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que os temem. E ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar. Pois não deseja uma multidão de filhos e fiéis e inúteis. Palavra do Senhor. Amém. Bom, vamos lá. Que o Senhor, pela graça do Espírito Santo, que o Senhor me ajude, que eu consiga colocar aqui para vocês aquilo que Deus trouxe no meu coração. Primeiro, Deus criou o mundo, e Deus criou o mundo para a glória dele. O mundo foi criado para a glória de Deus. Fala isso para a pessoa que está do teu lado, amado. O mundo foi criado para a glória de Deus. E Deus cria o mundo, Deus cria o homem, Deus criou tudo com sua perfeição. E o homem o Senhor cria, Deus cria e lhe dá a razão, e lhe dá o juízo. E aí é o versículo onde nós lemos aqui, do capítulo, versículo 14. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Esse é o ponto da pregação. Deus cria o mundo para a sua glória, o mundo foi criado para a glória de Deus, Deus criou tudo em sua perfeição, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Ou seja, Deus criou o homem e lhe deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Fala para o irmão que está do teu lado aí, irmão, você tem poder de decidir o que você quer para a sua vida. Isso é o que a palavra está dizendo. Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo, ao seu próprio julgamento. Então você tem poder de escolher o que você quer para a sua vida, o que você deseja para a sua vida. Se é o bem, se é o mal. Quem escolhe somos nós. É você que escolhe o que você quer para a sua vida.
Deus te criou, Deus nos criou e nos entregou ao nosso próprio juízo. Deus poderia ter criado o homem, como Ele criou o mundo, e fazer do homem tudo aquilo que Ele quisesse. Ou seja, olha, você vai fazer somente o que eu mandar. Eu vou ditar, você faz. Eu vou ditar, você faz. Mas Deus permitiu que o homem vivesse ao seu próprio juízo, para que o homem, pela sua vontade, pelo seu querer, o homem procurasse aquele a quem o criou. É pela nossa vontade, é pelo nosso querer, é pela sua vontade, é pelo seu querer que você vai até Deus. Porque Deus permitiu isso. Deus poderia ter feito totalmente diferente. Por ser Deus, por ter criado o mundo, por ter nos criado, Ele poderia ter feito totalmente diferente, amém? Ele poderia ter feito tudo com começo e fim. Você vai começar assim, tal época da tua vida vai ser assim, assim, e no final você vai estar comigo e pronto, e acabou. Mas Ele te deu um livre-arbítrio, te deu o poder de escolha, te deu a condição de você julgar o seu próprio juízo e decidir o que vai ser da sua vida. Daí você já pode entender como vai ser a pregação, amém? Os versículos depois vai dizer assim, né? No versículo 14: no princípio Deus criou o homem e entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhes ainda os mandamentos e os preceitos. E se quiseres guardar os mandamentos, e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares, a vida e a morte. Deus dá então livre-arbítrio ao homem, o poder de decidir as coisas na sua própria vida, e estendeu aqui. E não seria livre-arbítrio se Deus não deixasse as opções. Seria igual os programas de televisão, né? Nós vamos fazer umas perguntas aí. E deixa as perguntas no sentido do que eles querem que seja a resposta. Não seria livre-arbítrio. Deus permitiu. E colocou diante do homem a vida e a morte. Estende a mão e escolhe. E essa é a vida do homem. Ele estende a mão e escolhe o que ele quer para a vida dele. Ele estende a mão e vive o que ele quer. Vamos seguir aqui, lendo aqui. A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem. O que ele escolher, isto lhe será dado. O que ele escolher. Vamos voltar lá. Isto é o livre-arbítrio. Porque é grande a sabedoria de Deus, forte e poderoso. Ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e Ele conhece todo o comportamento dos homens. Amém. Vamos desenrolar o texto aqui agora. No Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 1730, vai dizer que Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos da sua própria decisão, para que pudesse ele mesmo procurar o seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. Veja, Deus criou o homem, deixou o homem nas mãos da sua própria decisão, para que pudesse ele mesmo
procurar o seu Criador. E nessa procura, aderindo livremente, essa procura, ele chegar à plena e feliz perfeição. Plena e feliz perfeição. O que nós procuramos na nossa vida, no nosso livre-arbítrio, na verdade, é essa plenitude de alegria, de felicidade e perfeição. Amém? O que procuramos na vida é essa felicidade. Mas Deus nos dá essa liberdade para podermos procurar e procurar a Deus livremente, não sendo impulsionados, coagidos, perdão é a palavra, a procurar a Deus, mas livremente, na procura desse Deus que nos criou, livremente nós vamos vivendo esse passo a passo, procurando Ele, e vamos atingindo essa graça da felicidade, da plenitude, dessa perfeição. Deus, então, está à nossa espera. À nossa espera. Para que cada dia nós vamos dando os nossos passos e o procurando livremente. Ninguém nos força. Livremente nós vamos procurando o nosso Deus. O arbítrio, ele é o poder de decisão. Por isso se diz livre-arbítrio, porque você tem a liberdade de decidir na sua vida. Amém? O homem, em sua busca, ele abusa desse arbítrio, desse livre-arbítrio, e esse abuso desse livre-arbítrio traz a ele a escravidão do pecado. Ele se transforma um ser escravizado por um sentimento, por um pecado, por uma inclinação, como as pessoas disseram aqui ontem, como os pregadores disseram aqui ontem. E esse livre-arbítrio já não é mais livre, porque ele sendo então escravizado por um desejo, por uma vontade, por um sentimento, na sua busca, já não é mais ele, na sua liberdade, que decide por ele. Porque, escravizado ele, quem decide por ele então, são suas inclinações. Então ele já não é mais livre, o arbítrio dele já não é mais livre. Porque não foi ele, em sua liberdade, que tomou a decisão. Na escravidão dos seus erros, dos seus pecados, ele começa a agir. Eu tomo uma decisão baseado na raiva. Eu tomo uma decisão baseado nos desejos. Eu tomo uma decisão baseado naquilo que eu mais sou tentado. Você não tomou uma decisão livremente. Você tomou uma decisão coagido, forçado, porque o sentimento, o desejo que impera no nosso coração forçou você a decidir por isso. Está entendendo isso, amém? Pergunta por irmão aí, irmão, está compreendendo, pessoal? Você tem que entender, porque senão você vai ficar boiando aqui na pregação. Amém? Compreendemos, irmãos? A Bíblia diz, eu vou pegar para você em Marcos capítulo 7, versículo 20. Evangelho de Marcos 7, versículo 20. A página na Ave Maria 1330.
Marcos 7, versículo 20. Ora, o que sai do homem, isto é, que mancha o homem, isto é o que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Veja, Deus nos cria, nos dá o livre-arbítrio para que livremente nós possamos decidir e procurar aquele que nos criou. Procurar a liberdade, a perfeição e aquele que nos criou. Só que no decorrer da nossa vida, nós abusamos desse arbítrio. Nós abusamos desse poder de decisão. E começamos a agir mal, a escolher errado, a pecar. E nesses abusos que nós vamos praticando, eles se transformam em vícios em nossas vidas. E chega um momento na nossa vida que já não é mais o livre-arbítrio. Eu já não tenho mais uma liberdade para decidir na minha vida. São esses vícios que me dominam e fazem a escolha por mim. Eu já não tenho mais o livre-arbítrio. Eu tenho o poder da escolha, mas eu perco o poder da escolha, porque esse mal me dominou e escolhe por mim. Quantas decisões erradas nós tomamos? Quantas decisões erradas nós tomamos em nossas vidas? Escolhemos errado, porque nós tivemos e temos o livre-arbítrio, amém? Amém? Nós temos o poder de escolha, mas o nosso poder de escolha, quem tomou a decisão por mim, foi a carne. No meu poder de escolha, quem tomou a decisão por mim, foi o adultério. No meu poder de escolha, quem tomou a decisão por mim, foi a cobiça. No meu poder de escolha, quem tomou a decisão por mim foram os vícios que me dominam. Nesse momento, o homem já não tem mais o livre-arbítrio. Porque ele já não tem mais o poder de escolher, querido. Porque quem escolhe para ele são os sentimentos que estão tomando conta dele. Quantas decisões erradas tomamos na vida por uma falta de perdão? Quantas decisões erradas tomamos na vida porque não perdoamos, porque não amamos? E na hora de guardarmos a palavra, de tomarmos uma decisão na palavra, na vontade de Deus, a falta de perdão decidiu por mim. A falta de amar decidiu por mim. E esse passo que eu dou, que eu acabei de cometer, um abuso da minha liberdade, me distancia de Deus. Quantas decisões erradas, que foi o vício que decidiu por mim. Pensa, amados, pensa, querido, quantas vezes decidimos na vida e cometemos tolices na nossa vida, cometemos atos falhos, tolices mesmo na nossa vida. Porque existe o homem sensato, existe o homem insensato, o tolo, o falho. E quantas vezes, na hora de decidir, quem decidiu por nós
foram os sentimentos que estão nos nossos corações. Quantas vezes um homem casado teve que decidir pela fidelidade ou adultério? Quem decidiu por ele foi a carne. O que ele fez? O que ele fez? Adulterou. Estão entendendo, amém? Quantas vezes um servo de Deus, uma pessoa de Deus, o diabo colocou na frente dele lá a vida e a morte, os vícios, os pecados. Ele precisava decidir entre a palavra e essas coisas. A carne decidiu por ele. O que ele fez? Pecou. Quantas vezes, irmão, parou na sua frente o bem e o mal? Precisava decidir entre o bem e o mal. O que eu fiz? Agi mal, pequei. Porque quem decidiu por mim não foi o meu livre-arbítrio, não foi a minha liberdade de decidir, não foi a minha liberdade de escolha. Não, eu já vinha sendo conduzido pelos abusos. E na hora que eu me encontrei numa bifurcação, eu vou para a direita ou para a esquerda, ou eu vou seguir reto. A carne decidiu por mim, querido, eu vou desviar do caminho. Eu vou desviar. Quantas vezes isso não aconteceu em nossas vidas? Quantas vezes nós usamos do arbítrio, desse poder de escolha que Deus nos deu, em sua grande sabedoria, em sua infinita sabedoria, porque Ele nos quer, Deus nos deseja realmente, mas Ele quer que nós escolhemos a Ele livremente. Livremente, querido. Deus não quer que você faça uma escolha coagido. Ele quer que você opte por Ele livremente. Você possa enxergar entre o bem e o mal e decidir o melhor para a sua vida. Não, eu quero Deus. Eu quero a palavra. Eu quero seguir no caminho dEle. Deus nos quer. Deus te deseja. A palavra diz que Deus tem um ciúme por nós, que Ele é um Deus ciumento. Amém? Porque Ele te deseja mais do que qualquer outra situação. Ele te quer. A Bíblia, o catecismo da igreja diz que a glória de Deus é o homem vivo. Se olhar para o irmão, você está vendo a glória de Deus. Esse irmão pode estar todo desfigurado, o vício pode ter acabado com a vida dele, mas ali é a glória de Deus, porque ninguém explica o homem vivo na face da terra. Se procura até hoje essa explicação. A nossa é clara: Deus criou o homem do nada, Deus criou tudo do nada. Eu olho ao irmão, eu vejo a glória de Deus, é o homem vivo, é a glória de Deus se manifestando na face da terra. É o poder de Deus se manifestando. Este irmão, todo desfigurado pelo vício, todo desfigurado pelo pecado, porque ele abusou em suas escolhas, é a glória de Deus. Não deixa de ser a glória de Deus. Não deixa de ser a ação de Deus vivo na face da terra. Deus nos quer. Fala isso para o irmão que está do teu lado. Irmão, Deus tem, fala para ele, Deus tem um grande ciúme por você, irmão. Ele é um Deus ciumento.
Você é o que Ele mais quer na face da terra. Fala para Ele. Você está entendendo até aqui? Amém? Amém? Portanto, irmãos, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho poder de escolha. Mas as minhas escolhas, elas podem causar um abuso na minha vida e me afastar de Deus. Ou eu escolho por Deus e vou caminhando em busca dessa perfeição, dessa felicidade. Quantas vezes nas minhas escolhas eu escolhi mal e permiti que o meu desejo, que os meus sentimentos, como carne, decidisse por mim. Decidisse por mim. E assim eu acabei fazendo o mal. Assim eu acabei fazendo o erro. Quantas vezes eu já não passei por isso? Quantas vezes nós já não passamos por isso? Deus nos trouxe aqui hoje, irmão, para você fazer uma escolha perfeita. Para você fazer a melhor escolha da tua vida. Optar por Ele. Pura e simplesmente por Ele. A melhor escolha da tua vida. Uma escolha perfeita. Onde todo o mundo hoje te traz situações para te seduzir. Aqui da vida de Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um perseguidor, amém? Perseguidor dos cristãos. Vai dizer a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vou pegar para você e a gente vai discorrer isso aqui rapidinho, que nós vamos orar. Eu vou ler aqui para vocês. Durante uma viagem, estando já perto de Damasco, contra o Adriano. Então, tremendo e atônito, disse ele: Senhor, Paulo vivia sua liberdade nas suas escolhas. Inspirava perseguição aos cristãos. Perseguia os cristãos como ninguém perseguia. Em uma das suas viagens, então, uma luz resplandecente aparece na frente dele. Ele cai por terra e ele escuta uma voz dizendo: Paulo, por que me persegues, Paulo? Por que me persegues? E Paulo pergunta: Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim? O Senhor diz: Paulo, vai à cidade, procura um homem chamado Ananias. Lá esse homem vai orar por você. Da mesma forma, Deus fala para Ananias: Ananias, vai à cidade, procura um homem chamado Saulo. Ele vai falar. Ananias falou assim: Senhor, a fama que corre desse homem aí é que ele mata os cristãos, que eles perseguem aquele que proclama o teu nome. O Senhor diz para Ananias: vai, que esse aí vai ser um instrumento nas minhas mãos. Irmãos, percebe? A vontade de Deus para Paulo era que ele fosse um instrumento nas mãos dele. Mas todavia Deus deu o que para Paulo? Pergunta para o irmão: Deus deu o que para Paulo, querido? O livre-arbítrio.
A vontade de Deus, irmão, para mim e para você, é que você seja um instrumento na mão dele. Mas todavia, o que Deus deu para você? O livre-arbítrio. A vontade de Deus é essa para nós. A vontade de Deus para mim e para você é essa: que você seja um instrumento na mão do Senhor, que você arraste os jovens, que você pregue para os homens, que você pregue para as mulheres, que você fale no nome dele, que você batize as pessoas no Espírito Santo, que você faça prodígios, que você faça milagres. Mas Deus te deu livre-arbítrio, e nas suas escolhas, o que você decidiu até hoje? O que você escolheu até o dia? Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. Quantos males fez? Está entendendo, amém? Quantos males ele fez? Quantas decisões ele tomou? Quantas decisões ele tomou, mas não mais por uma livre escolha, porque ele já era escravo do sentimento, ele já era escravo do desejo, por respirar mal já, ele já respirava o mal. Irmão, isso se encaixa muito na nossa vida. Quantos males nós já fizemos? Às vezes fazemos por fazer. Fazemos por fazer. Já não tem mais sentido o que estamos fazendo. Já não temos mais uma livre escolha. Já não escolhemos mais. É o próprio sentimento, é o próprio desejo que escolhe por mim, que diz, que determina. Faz assim, meus caras. Faz assim, fulano. E vou cometendo mal, e vou cometendo mal, e vou fazendo mal. Ali ele estava, Paulo ali estava orando. No mesmo tempo que ele orava, Deus falava com Ananias. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis de Jerusalém? E aqui ele tem o poder, o poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Fala aí pro irmão que está do teu lado, querido. Você é para o Senhor um instrumento na mão dele.
Agora fala assim pro irmão: todavia, querido, é você que escolhe. Vamos repetir isso pro irmão? Irmão, você é pro Senhor um instrumento escolhido por Ele. Todavia, é você que escolhe. Versículo 17. Ananias foi, entrou na casa e impôs-lhe as mãos. Disse a Saulo: meu irmão, Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-lhe para que recobraste a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escama e recobrou a vista. Levantou-se e foi batizado. Aleluia. Aleluia. Ó irmão, deixa eu falar aí. Eu quero ser um Ananias na sua vida hoje, amém? Ah, eu tenho esse desejo, irmão. Eu quero ser um Ananias na sua vida hoje. Impor as mãos sobre você, orar por você, clamar o Espírito, te batizar no Espírito Santo, e que em nome de Jesus as escamas dos nossos olhos possam cair nesta manhã, aleluia. Que você possa levantar enxergando os planos de Deus na sua vida, que foi aquilo que Paulo começou a enxergar. Enxergando a vontade de Deus, tudo que Deus queria na vida dele, renunciando os maus que ele fez, todo o mal que ele tinha feito até aqui, ele renunciou. Ah, querido, diz a palavra, irmão, que Paulo um dia foi pregar e começou a dizer: tudo que eu tinha, que o mundo naquela época dava para ele como poder, como glória, ele renunciou pelo bem maior que era Jesus Cristo, aleluia. Ah, irmão, que nosso coração compreenda isso, que o nosso coração tenha esse desejo, que tudo que este mundo aí oferece, nós podemos renunciar, ter como esterco, como diz Paulo, por um bem maior que é Jesus Cristo. Por um bem maior que é Jesus Cristo. Aí, amado, aí, querido, não é mais a nossa carne que decide por nós. Ah, irmão, não é mais o sentimento mal que decide por nós. Não é mais a carne que decide, não é mais o desejo de adulterar que decide, não é mais os vícios que decidem por nós. Quem vai decidir por nós é o Espírito Santo. Quem vai decidir por nós é o Espírito de Deus. Quem vai decidir por nós é a unção de Deus. Porque quando estivermos ali, naquela bifurcação entre o bem e o mal, o Espírito de Deus vai nos guiar. O Espírito de Deus vai nos conduzir. Por isso eu quero hoje ser um Ananias na sua vida. Por isso eu quero hoje ser um Ananias na sua vida, impor as mãos sobre você e clamar o batismo do Espírito Santo na tua vida. Para que possamos decidir pelo bem maior que é Jesus Cristo. Amém? Você escolhe. Você decide ser batizado no Espírito Santo hoje. Você quer, irmão? Pergunta para o irmão: você quer, irmão, ser batizado no Espírito Santo? Se você quer, levanta, querido. Levanta, irmão. Aleluia, meu Deus. Como é que está lá? Pode cortar aí.
quando eu orava, eu sempre... É interessante que Deus sempre coloca no meu coração uma música que é o sentido da pregação. E Deus me colocou essa música no Espírito, que nós cantamos no começo. Amém? E se formos entender a letra, ela é realmente o sentido da pregação. Vem controlar todo o meu ser, vem conduzir o meu viver, né? O meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir, né? Porque nós precisamos do Espírito Santo para tomarmos decisões na nossa vida, para tomarmos essas decisões na nossa vida. Porque constantemente nós vamos nos encontrar, nós vamos nos deparar entre o bem e o mal, entre o bem e o mal, entre o bem e o mal. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Por que um jovem desonra o pai? Por que um jovem desonra a mãe? Por que um pai não consegue ser um bom pai dentro da sua casa? Por que uma mãe não consegue ser uma boa mãe dentro da sua casa? Porque sempre nós nos encontramos nessa decisão entre o bem e o mal, entre o bem e o mal, e na hora de decidirmos, por termos esse livre-arbítrio, que já não é mais livre, o mal decide por nós. Portanto, nós vamos clamar esse Espírito. Nós vamos clamar a ação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e pedir esta graça do Espírito Santo para sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, e que possamos enxergar a vontade de Deus, os planos de Deus na nossa vida. Que caia as escamas dos nossos olhos, que caia as escamas, que todo bloqueio espiritual, que todo bloqueio espiritual no nosso pensar, no nosso agir, caia por terra nesta manhã, e a ação do Espírito de Deus seja completa nas nossas vidas. Aleluia, aleluia, meu Deus. Feche os olhos, vamos cantar. Canta bem forte, abre o teu coração, não tenha vergonha. Deixe a ação do Espírito de Deus acontecer na sua vida hoje. Feche os olhos, vamos cantar com o ministério. Espírito, vamos cantar, igreja. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, vamos lá, solta a voz, vamos lá. Espírito, rasga o coração, vamos lá. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, Vem dirigir o meu viver. vem dirigir o meu viver, O meu pensar. o meu pensar, O meu falar. o meu falar, O meu sentir. o meu sentir E o meu agir. o meu Ergue o braço, vamos lá, bem forte. Espírito, 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 Espírito Santo de
Santo de Deus. Existe sentimentos, bloqueios, situações que impedem a graça de Deus na nossa vida. Tem que ter desejo, irmão. Tem que ter desejo. Tem que desejar o Espírito de Deus como se deseja o ar que respira. Tem que querer. É escolha. É escolha, entendeu? É você estar escolhendo o Espírito Santo. O Espírito não vai chegar nos nossos corações se não for uma escolha nossa. Diga: eu te desejo, Espírito Santo. Eu opto por ti. Eu escolho a ti, Espírito Santo. Tem que ter desejo. Vamos cantar de novo? Amém? Fala pro irmão, tem que ter o desejo. Se solta. Sinta-se livre. Ele vai fazer essa obra na tua vida. Sinta-se livre, um homem liberto, que está escolhendo, optando pelo Espírito Santo. Vamos cantar de novo? Espírito, vamos lá. Espírito, vamos lá, igreja. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito, canta! Espírito, oh glória, Senhor! Espírito, Canta, igreja! Clama, Espírito Santo de clama o poder do Espírito de Deus! Clama, querido! Clama, querido! Clama, irmão! Clama, irmão! Espírito Santo de Deus. Clama, clama o Espírito, Espírito, clama, Espírito, clama, clama. Espírito Santo de Deus. Clama o Espírito Santo, clama, clama o Espírito de Deus, clama o Espírito de Deus, igreja, clama o Espírito Santo de Deus, clama, Ele está aqui neste lugar, aleluia. Ai, irmão, sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença, sinta a presença, sinta a graça do Espírito, sinta, querido. Ora, baixore, canta na área. Ora em línguas agora, xere, canta na área. Ore, canta.